no ponto, como se diz. Prontinho. Pessoal, a questão diz assim, ó, selecione a expressão equivalente. E aí você tem três expressões. 1 sobre 2 elevado a 8, 1 sobre 6 elevado a 5 e 1/3. Professor, como assim? Como que vou saber qual é a alternativa correta e como que eu devo marcar? Cara, dá uma olhada para cá. Você precisa se lembrar da definição de potenciação, da definição de potências, para ser, não é mais específico. Então, eu tenho lá, por exemplo, 2, deixa eu melhorar essa caneta aqui, 2 elevado a 3. Qual é o significado de 2 elevado a 3, pessoal? Esse cara daqui, ó, o pequenininho, ele é chamado de quê? De expoente. Sim ou não? O grandão é chamado de base. Então, deixa eu escrever aqui para que a minha galera escreva aí. Então, ó, o 3 é o expoente, vou colocar aqui em letras maiúsculas. Expoente. E o 2 grandão, ele é chamado de quê, pessoal? Ele é chamado de base da potência. Tá certo? E o 2 elevado a 3, esse conjunto que é chamado de potência. Vou colocar aqui, ó, pote. E o que significa potência? Significa que você vai pegar a sua base, que é um número grande, e vai repeti-lo a quantidade de vezes que o expoente mandar, multiplicando cada fator, ou seja, cada número repetido. Como assim, professor? Assim, ó, dá uma olhada para cá. 2 elevado a 3 é 2 três vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Lembre-se, nada de fazer assim. 3 vezes 2, 6. Isso não é potência, filho. Isso é falta de atenção, falta de conhecimento. Potência é 2 elevado a 3, ou seja, eu pego a minha base e repito ela quantidade de vezes que o expoente me dá. E qual é o resultado dessa potência? Não é 6, é 8, porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Ah, professor, está tranquilo. E quando o nosso querido expoente está aqui pequenininho, ó, mas a galera pode ampliar aí, né, fazendo um zoom na tela do celular. E quando você tem um expoente negativo, olha, a ideia, ela recebe o seguinte incremento, o seguinte acréscimo. Se eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 8, cara, primeiro eu preciso tornar esse expoente positivo. Como que eu torno esse expoente positivo pensando na propriedade dos expoentes negativos? Eu preciso olhar para a base e vou invertê-la. Professor, como assim? Olha para cá. Imagine que a sua base seja 2 sobre 1. Eu estou aqui pedindo que você perceba que 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 2. Eu estou pedindo para que você perceba que a fração 2 sobre 1 é o próprio número inteiro, número natural, 2. Ô, professor, e para que eu coloco um embaixo? Quando você estiver trabalhando com expoente negativo, um embaixo ele vai facilitar a sua vida, porque você vai pensar assim, ó, eu vou inverter a base. E inverter é exatamente isso. O denominador vem para cima, o numerador vai para baixo. Ou seja, agora você não vai ter 2 sobre 1. Você vai ter 1 sobre 2. Você entende? Ah, que legal, professor. Isso eu só faço quando? Quando o expoente for negativo. Ah, e agora que a tua base foi invertida, aí você pode tornar o seu expoente positivo. Olha que bobagem. Tranquilo, não é? Ah, então massa. Mas aí observe, a questão pede para o aluno marcar uma dessas alternativas. Qual delas é a correta? 1 sobre 2 elevado a 8 é igual a 2 elevado a menos 8, é igual a 1 elevado a 8 sobre 2, é igual a 2 elevado a 1 sobre 8. E aí? Aí a galera vai perceber o seguinte, o Nicolas está afirmando que é a letra B. Cuidado, tá, Nicolas? Se liga, ó. Isso daqui, já que o expoente é positivo, aí você usa a definição de potências agora tranquilamente. A Isabela está dizendo que é verdade. Olha só. Por quê? Porque você tem expoente positivo. E agora você vai ter o seguinte: você vai ter 1
vezes 1 vezes 1 vezes 8 vezes, e 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Então eu posso dizer o seguinte, que isso é igual a 1 elevado a 8 e 2 elevado a 8, sim ou não? A gente diz assim, olha, nós aplicamos esse expoente a cada número da fração. Aí teremos um 8 vezes, que é 1 elevado a 8, e teremos o 2 8 vezes, que é 2 elevado a 8, sem calcular o resultado, entende? Se fôssemos calcular o resultado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, aí chegaríamos nele. Mas a questão não quer que você calcule, pelo menos essa questão não quer que você calcule. Quer que você saiba manusear as potências com expoentes negativos. Galera, 1 elevado a 8, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 8 vezes, vai continuar sendo 1. É ou não é? E o 2 elevado a 8, né? 2 elevado a 5 é 32, você teria 32, 64, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 128, de modo que 2 elevado a 8 é 256. Aqui teríamos 256, entende? Mas o que a questão quer é o seguinte, que você perceba, que você observe, e aí deixa eu dar uma destacada aqui de verde, que esse camaradinha daqui e esse camaradinha daqui são expressões equivalentes, que é o que a questão pergunta. Ah, professor, saquei. Então, você chega lá e diz, olha, a letra A, deixa eu escurecer, a letra A é a correta. Por quê? Porque, de fato, nós encontramos que 1 elevado, ou melhor, 1 sobre 2 elevado a 8, esse carinha daqui, veio de 2 elevado a menos 8, esse carinha daqui. Tá certo? A mesma bananola nas outras questões. Ô, pessoal, 1 sobre 6 elevado a 5. Você vai perceber, eita, pera lá. Aqui eu tenho uma potência no denominador. Essa potência no denominador veio de que potência com expoente negativo? Só pode ser quem? 6 elevado a menos 5. 6 elevado a menos 5, você percebe? Ah, professor, é verdade. Então você chega lá e de novo marca a letra A, repetindo. 6 elevado a menos 5 é você inverter a base é 6. Invertendo vai ficar 1 sobre 6. E agora você torna positivo o seu expoente. 6, 1 sobre 6 elevado a 5. Ora, 1 sobre 6 elevado a 5 é exatamente isso que você tem aqui. 1 sobre 6 elevado a 5. Tá certo? Muito legal. Aí agora ele te deu o resultado, vamos colocar assim, e te pediu para você procurar, ou melhor, novamente ele te deu o resultado, assim como nas outras, né? E pediu para você encontrar qual é a potência com expoente negativo que é igual a essa expressão. Observe que 3 elevado a menos 1, ó, deixa eu jogar aqui, deixa eu colocar aqui de verde. 3 elevado a menos 1, esse camaradinho daqui, ó, deixa eu organizar bacana. 3 elevado a menos 1 é o quê? É eu inverter o 3, que vai ficar 1 sobre 3, e tornar 1 positivo. Tá legal, vou tornar o expoente positivo. E mas uma coisa elevado a 1, não é ela mesma? 1 sobre 3. Ah, mas que beleza. Então, ó, aqui você teria a letra B como resposta. 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 3.